Fernando Bonassi, Folha de Rosto. Os miseráveis são um tema muito importante na nossa literatura. A classe média também é razoavelmente bem representada. Mas os quase miseráveis, os quase classe média, quase não aparecem, né? Por que essa imensa quantidade de gente não é devidamente tratada pela nossa literatura? Os suburbanos são subimportantes? Não, os suburbanos são, de certa maneira, historicamente, um fenômeno recente na paisagem brasileira, assim, e na paisagem da literatura muito mais. Eu acho que depois da ditadura, a coisa mais importante, historicamente, que aconteceu no Brasil foi essa assunção da periferia, ou ascensão e assunção também, porque tem um tanto de divinização disso, das periferias na paisagem da cultura. Você, até os anos 70, com exceções que a gente conhece, do modernismo e tudo mais, você não tem uma literatura que olha para essa franja da cidade, que sempre ocupou, sempre abrigou a grande quantidade de massa que trabalhava nas cidades. Mas é uma coisa recente no Brasil, é um barato do século XX esse inchaço da cidade. E a produção desse lixo humano é uma coisa do século XXI. Esse lixo humano, esses caras que não valem nada, que adquirem consciência. Porque antigamente esses caras sempre existiram, nas favelas, nos arrabaldes, nas periferias, sempre existiram. No entanto, não tinham identidade, não tinham descoberto, não tinham se percebido como identidade. Por mais tosco que seja, por menos culto que seja, por menos que respeite as normas cultas da chamada arte, a periferia, assim, essa entrada da periferia na música, no cinema, na literatura, é uma dívida histórica que tinha que ser atualizada. E um pouco que isto vem acontecendo historicamente. E por que você escolheu falar do subúrbio? Porque nasceu ou porque é uma opção estética? Não, cara, eu nasci lá. Assim, nasci em uma família de alcoólatras, de gente disfuncional. Parte da família tem 2 pijamas, um que usa à noite, acorda, bota o pijama do dia e fica caído lá, tal. Então uma família disfuncional, num ambiente de miséria econômica muito grande, que o dinheiro era um assunto muito importante, o trabalho, o emprego era um assunto muito importante, eram assuntos muito importantes, assim. Dá para falar de periferia sem falar de relações de trabalho? E sem falar de luta de classe? Não. Eu não acredito em Deus, cara. Eu acredito em luta de classes. Eu acho que isso é definidor da experiência humana. Quem manda e quem obedece, quem paga e quem recebe, é a diferença fundamental da humanidade. Eu acho uma perda de tempo, Deus, cara. Eu fico tão triste com a gigantesca, enorme... Quando eu penso na hipótese de que pudéssemos deixar Deus de lado e transar as coisas humanas, eu fico abismado com a possibilidade do que devemos fazer, sabe, do que poderíamos fazer. Então, assim, a grande força devastadora da inteligência sempre foi a religião. Tirando esse lixo da frente, a única coisa que sobra é esse tipo de relação, em quem manda e em quem obedece, em especial num país pobre e burro como o Brasil, racista, chauvinista, sim, nas relações de trabalho. Eu vivi na Alemanha 1 ano, jamais vi um alemão chegar no trabalho antes das 10 e ir embora depois das 3, porque havia um turco e um brasileiro para limpar a latrina lá desde as 7 da manhã. Do que a gente está falando quando a gente fala em honra de trabalho? Jamais achei o trabalho honroso. A coisa mais devastadora da inteligência é o trabalho, que por acaso vem de um instrumento medieval que puxa as pessoas pelas extremidades até estourar. Não por acaso o tripalho dá nome ao trabalho. Porque eu queria estar em casa lendo, fazendo sexo com a minha mulher, bebendo. Eu não queria trabalhar. Só países pobres e burros imaginam que o trabalho salva. Você acha que na literatura a classe média baixa é menos charmosa que a classe miserável? Sim. Digamos que a classe média miserável tem cores muito próprias e de comunicação internacional muito fácil. A gente que escreve literatura brasileira sabe o que esperam da gente no exterior. Há um produto codificado sobre uma classe que, por exemplo, a qual eu jamais pertenci, que é o preto, pobre, favela, violência, que é o padrão do politicamente correto que se instaurou. Isso contamina o interesse que as pessoas têm no Brasil e na literatura brasileira e provoca os mais tolos a produzir obras para esse tipo de coisa. Geograficamente, você acha que existe um maior desprezo pela periferia de São Paulo do que pela periferia do Rio? Que tem, sei lá, o Nelson Rodrigues, por exemplo, que já cantava há mais tempo e tal. O Rio de Janeiro, de um modo geral, sempre se cuidou melhor do ponto de vista da sua autoimagem artística do que de São Paulo. A gente vive aqui numa elite que os caras mal sabem ler, cara. Essa tigrada do sistema financeiro e sem parar, essa canalha da indústria, esses caras não sabem nem ler direito.
Se você apontar na Fiesp que livro esses caras estão lendo, eles não estão lendo nada. Se é que estão lendo a revista da própria Fiesp. É um bando de desqualificados. No Rio, isso é um pouco menos ruim. A elite do Rio, já como por ter sido corte, por ter privado da proximidade do governo, do poder, tal, acho que o Rio se trata melhor. E tem uma literatura, não se discute a quantidade de material sobre o Rio. Isso tem a ver também com a apreciação que se tem do Brasil. O Rio ainda é um foco de interesse, a história do Rio, tal. Mas a parte substantiva disso, para mim, vem de uma espécie de burrice atávica da elite de São Paulo. Como que você faz para escrever um livro que tenha um caráter social, mas ao mesmo tempo densidade psicológica? Você tem que ter muita raiva, cara. Quando eu acertei, eu tinha muita raiva do que eu estava fazendo. Sim, no sentido de que eu tinha muita certeza de que o meu ódio se dirigia àquele objeto que eu estava escrevendo. É quando você consegue juntar forma e conteúdo. É preciso que o conteúdo tenha a vivescência do seu ódio, na melhor aspiração do ódio, quando você está absolutamente cheio de ódio, cheio do que dizer para aquele outro que é o seu leitor. Tem isso. E tem a forma também, que eu jamais esqueci, porque é uma coisa que tem que ser bem escrita. E curiosa do ponto de vista formal, estranha do ponto de vista formal. Apesar de eu ser um cara de esquerda, eu acho que a coisa mais burguesa que tem, a autoria, ainda é revolucionária. A ideia de que você é dono da sua ideia e eu sou das minhas, ainda eu acho importante. Ainda não passei por um coletivismo de ideias que tenha sido produtivo. E eu trabalhei em cinema, em teatro, em regimes coletivos. Para você, tem algum tipo de periferia que rende mais literariamente? Se eu fosse pensar em ganhar dinheiro, sim, eu faria pretos pobres num lugar íngreme, em que a polícia sobe e bate neles, coitadinhos. Então tem um modelo, cara. Tem um modelo das relações de classe muito ruins que você pode reproduzir. Mas é preciso ir além disso. É preciso ir além disso. O hip hop já foi além disso. O cinema que se faz sobre isso já foi além disso. Acho que Cidade de Deus é um exemplo de que olha para isso com um olhar muito mais moderno. Independente do que cada um pense do filme, o fato é que a gente está falando de favela por causa desse filme. E é engraçado essa mediação artística que no Brasil funciona muito. E você acha que tem que ser gay para falar de gay, negro para falar de gay? Não. Eu sou uma coisa antiga. Eu faço parte de uma elite um tanto cadavérica que acha que você representa coisas com obra de arte. E que, portanto, eu posso representar um preto, pobre, gordo, louco, porque justamente eu me solidarizo com ele. Esse tipo de valor, digamos, político da arte perdeu-se um tanto. Porque é isso, é acreditar na representação. Eu acredito, por isso que eu digo que eu não produzo realismo. Eu produzo uma coisa que é um material estético sobre o real, conversa sobre o real, mas é entretenimento também. Para escrever, você faz alguma pesquisa local? Assim, chega, vai, faz entrevista? O mais chato, e eu estou nesse momento, é você achar o livro, achar o que você quer falar. Que história você vai contar? Quando você consegue encontrar, digamos, esse núcleo básico do que vai contar, aí é o céu. Aí você vai pesquisar. Você vai ver se essa história que você quer contar, como é que ela acontece no real. Então você conversa com especialistas, inventa nessa matéria. E vai, sempre convenientemente, adiando um instante de começar a escrever, que é terrível, cara. Porque chega uma hora que você tem que começar a escrever. E acontece isso em cinema também, eu faço roteiros. Chega uma hora que o cara tem que ir lá filmar, o diretor. É o momento que ele briga com o roteirista. Porque eu digo, Katsu, vai filmar, cara, acabou o trabalho aqui, agora é com você lá no set. A literatura tem isso um tanto antes. Que é esse negócio, você sempre... Aí, neste processo de se encantar com o seu assunto, de pesquisar, você começa a encontrar a fala do personagem, o modelo de narrativa que você vai fazer. Se é começo, meio e fim, se você vai interferir nesse arco. Aí é uma coisa mais racional. Luxúria, por exemplo. Você pesquisou como? Então, assim, no caso do Luxúria, eu pesquisei bastante piscinas, porque eu sabia que, digamos assim, a história do livro era o processo de construção desse negócio. Desse equipamento. Então eu tinha que entender as fases para eu distribuir esse conteúdo que tinha que acontecer lá. Sim. O resto não, eu fiz Senai. Então essa coisa de manejar tornos, aprendi a manejar essas coisas, então eu sabia. Mas o resto eu pesquisei. Mas está nesse ambiente maravilhoso, quando você está na pesquisa, de ter achado o livro. Primeiro você fala, não, vou contar a história de uma menina que dorme e se vê no mundo imaginário, Alice. Aí você começa a pesquisar o mundo imaginário. Quando você está nessa pesquisa é muito bom.
Escrever é maravilhoso quando você está dentro do livro, aí acaba, o livro é terrível. E como que você acha o personagem, a história? Não é tanto assim, é meio estranho. É mais uma... O Luxúria, como que você achou? Você decidiu o que ia fazer, pesquisou e aí achou uma história ou não? Meu irmão estava se separando da mulher dele. E eles resolveram fazer uma piscina, exatamente quando estavam se separando. Eu achei aquilo espetacular, porque todo mundo sabia que eles estavam numa situação muito desagradável e que iam se separar, e eles resolvem fazer uma piscina. E começam a fazer um buraco no quintal. E o casamento acabando, os filhos explodindo, todo mundo morrendo, e os caras cavando um buraco no fundo do quintal fazendo uma piscina. No final eles decidem fazer uma cascata, e compram várias pedras e pedaços de alumínio retorcido e deixam tudo isso lá no fundo do quintal, juntando o bicho. Os vizinhos ligam para a vigilância sanitária, porque chove, o buraco começa a dar bicho no interior, fede. Eu achei essa imagem maravilhosa, cara, de você estar no fim e ainda lutar para fazer uma coisa inútil. Eu achei a cara do Brasil. Como que o suburbano serve como se fosse um microcosmo do Brasil? Olha, cara, a mistura de miséria e loucura é o que eu associo à periferia, não é só a carência material. As pessoas não estão atrás apenas de comer e se reproduzir. A miséria produz um estado de tensão e de violência permanente nas relações entre as pessoas e tal. E essa contaminação da necessidade eu acho fascinante, porque eu queria outra vida. Eu olho para isso para dizer, olha que porcaria de lixo que a gente vive. E aí você se coloca... E acho que talvez tenha dois tipos de escritores, sim. Aquele que olha para isso e fala, não, eu vou escrever sobre um mundo melhor do que esse. E aquele que fala, não, eu vou escrever um mundo sobre um mundo pior do que esse. Que é o meu caso, de certa maneira. É olhar para isso e dizer, olha, nós estamos morrendo disso. Dessa burrice de modelo em que criamos para viver. Vamos continuar aqui? Que outros autores você acha que conseguiram captar a alma do subúrbio? Olha, cara, o primeiro cara que eu li que eu achei que era alguma coisa significativa foi o Rubem Fonseca. Nos anos 60, 70, assim, o que ele fez, de certa maneira, afunda isso que a gente está olhando agora. Porque a literatura brasileira, até muito pouco tempo, ainda era literatura regional. O que se considerava bacana era o que acontecia da cidade para lá. E a cidade era um lugar em que o matuto chegava e era destruído. Assim. De certa maneira, é coisa muito recente essa literatura urbana, a qual a gente pertence, entendeu? E isso produz um olhar para o Brasil totalmente diferente, sobre a gente totalmente diferente. Cara. A introspecção individual e a realidade cotidiana cabem no mesmo romance? Ah, eu não tenho dúvida que sim. A melhor solução literária contemplará as duas coisas, em especial diante do que eu venho falando sobre, digamos, a diferença da minha geração para as mais recentes, em que a política para mim é relevante. Então, sim, o melhor do Luxúria é uma relação de amor que os personagens têm para mim. Não é exatamente o fato de todas essas coisas simbólicas lá que estão metidas, mas a busca do amor por esses caras. Os personagens fazem amor, eles vão para a cama, têm dificuldades e prazeres com isso e tal. Então, a vida sentimental de um ente político, para mim, é importante. Eu acho que líderes políticos tomam atitudes em dias em que têm características psicológicas ou não. Esse é o grande livro político. É você conseguir entrar no coração do ente político e ver como é que ele decide, por que impulso. João Antônio trabalhou em vários subempregos até lançar seu primeiro livro de contos, Malagueta, Perus e Bacanaço. Com sucesso, passou a trabalhar no jornalismo. No final dos anos 60, mudou radicalmente de vida. Largou seu emprego, destruiu seus cartões de banco, vendeu seu carro, separou-se da mulher e passou a se dedicar inteiramente à literatura. Produziu 15 livros repletos de operários, biscateiros, soldados, prostitutas, pedintes, travestis, jogadores de sinuca e desempregados. A sua linguagem era ao mesmo tempo elaborada e malandra. A realidade era tratada de forma lírica, mas sem dissimular seu lado cruel. João Antônio disse que não é possível produzir uma literatura de heróis taludos ou de grandiosidade imponente num país cujo homem está comendo rapadura e mandioca em beira de estrada e esperando carona em algum pau de arara para o sul. Uma pergunta pode ser feita por qualquer leitor quando se depara com Um Pequeno Fascista, escrito pelo Fernando Bonassi.
Mas uma criança fascista como personagem de um livro infantil? Como assim? Por quê? O próprio Fernando Bonassi, numa das suas polêmicas entrevistas, explica objetivamente. Primeiro, para recolocar a discussão político-ideológica nas escolas. Segundo, para entender a herança do fascismo. E terceiro, para personificá-lo. Com essas pistas, a gente já consegue perceber qual é a dimensão ideológica do livro. Isso se reforça com a epígrafe que ele escolhe. Só acredite no que os seus olhos veem e os teus ouvidos escutam. Não acredite nem no que os teus olhos veem e os seus ouvidos escutam. Fique sabendo que não acreditar, afinal, também é acreditar. Bertolt Brecht. Bem, com todas essas pistas, a gente sabe que não é um livro politicamente correto, de moral ingênua ou uma história cor-de-rosa para crianças. O Pequeno Fascista conta a história desse personagem desde a barriga da mãe até se tornar adolescente. Durante todo o seu percurso, ele só dá maus exemplos, tem sentimentos mesquinhos e é preconceituoso. Violento, ele sofre também de uma fome crônica. O livro é dividido em 3 partes, a barriga, a casa e a escola, e mostra o percurso de um adolescente, de um menino que vai se tornar adolescente e autoritário. E esse exagero que está na composição do personagem, a gente observa também nas ilustrações do Daniel Bueno, que aliás está estreando aqui nesse livro como ilustrador. Ele usa como recurso a computação gráfica e a colagem, e uma das personalidades que aparecem aqui é o Oscar Niemeyer. Como a gente já pode imaginar, a história não tem um final feliz. O Pequeno Fascista se torna um adolescente preconceituoso, uma liderança na escola onde ele estuda, e o seu pensamento pode ser resumido em 10 mandamentos do Pequeno Fascista. O primeiro, só eu interesso. Segundo, na dúvida o melhor é fingir de morto. Terceiro, na ignorância o melhor é dar porrada. Quarto, se eu não quero, por que alguém há de querer? Quinto, primeiro eu. Sexto, eu, logo em seguida eu também. Sétimo, eu sou o máximo. Oitavo, os outros que se danem. Nono, os outros que se danem mesmo. E 10º, o Pequeno Fascista não dá abraço ou aperto de mão, dá banana. Bom, eu escrevo nesse lugar aqui. É o lugar que eu escolhi para isso. Escrevo tem que ter uma certa ordem, assim. Não dá para ser uma bagunça, ao contrário de outras pessoas, que eu, em geral, arrumo a mesa quando começo e a bagunça se instaura enquanto eu vou trabalhando. Mas é um lugar que eu procuro deixar ordenado, assim, mesmo arrumar essa bagunça é de processo de pesquisa. Quando estou escrevendo, curiosamente, fica mais organizado. Bom, além da ordem que eu procuro deixar, eu faço um plano. Eu trabalho à noite, porque de manhã, embora a energia mais bacana, a minha pelo menos é de manhã, eu trabalho. Então eu tenho que trabalho para escrever o roteiro o dia inteiro, e a literatura fica para de noite. Então eu chego em casa, tomo um banho, janto, vejo criança, aquela coisa, aí cria uma separação entre o dia e a noite. E aí dá para fazer um pouquinho. Quando eu estou com um livro planejado, quer dizer, quando eu conseguir desenhar o livro, então ir empurrando, fazendo meio capítulo, um terço de capítulo, às vezes um capítulo, dá para fazer no varejo à noite, que é o que eu posso fazer. Literatura ficou para as horas vagas. Infelizmente, apesar de ser um homem de esquerda, a minha melhor energia vai para o patrão. Putz, cara, eu acho que se eu não escrevesse, eu ia ser uma pessoa muito ruim, assim. Então eu escrevo para tornar, porque eu acho que eu não teria mais nada melhor para fazer, e pouco para conter essa espécie de raiva e de não entender muito bem, porque nascemos pelados e morremos sozinhos, sabe? Oi, gente! Eu sou a Verônica, do canal Vebs Valadares, e deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham mesmo que esse negócio de os suburbanos estão invadindo a sua praia é coisa do século XXI? Anos 2000? Era digital? Pois vem cá,
Em 1927, pouco depois da Semana de Arte Moderna que sambou na cara da sociedade paulistana, Antônio de Alcântara Machado escreveu uma coletânea de contos, crônicas chamado Brás, Bexiga e Barra Funda, que fala sobre o cotidiano dos imigrantes italianos que se instalaram nos bairros de Brás, Bexiga e Barra Funda. Amo quando o título se explica. Mas como toda boa obra modernista, os contos de Brás, Bexiga e Barra Funda que você encontra facilmente no site do domínio público, usem o site do domínio público, são mais do que aparentam ser. Esses contos, curtinhos mesmo, foram chamados pelo Antônio de Alcântara Machado de notícias, e o livro seria uma espécie de jornal. E com essas notícias, esses contos, ele mostra como que os imigrantes italianos estavam sendo inseridos na sociedade brasileira e, em contrapartida, como os brasileiros estavam recepcionando os imigrantes italianos. Tudo isso com muita ironia, um humor bem característico e diálogos rápidos, porque existe sim estilo na simplicidade. Tá, mas isso em 1927? Imigração italiana já não é exatamente notícia. Troca o nome. Porque sempre existe tensão entre o que vem de fora e o que já está estabelecido. E não necessariamente de fora do país. De fora da caixinha, tudo aquilo que pode mexer no status quo. Daí a atualidade do livro. Eu sou a Bebs Aladares e até a próxima. O Drauzio passou 10 anos da vida dele ouvindo Detentos. E o Hector Babenco queria dali as melhores histórias. Tá aqui por quê? Sou viciado e traficante. No meu negócio, se o cara não paga, eu não posso pegar o que vendi pra ele. O desgraçado já fumou, já cheirou. Vai saber. Eu me lembro que a gente leu o livro marcado 36 vezes. E ao longo dessas 36 vezes a gente ia recolhendo do livro as histórias que nos pareciam mais humanas. Às vezes a história de um personagem inteiro. Às vezes só um traço do personagem, que ele fosse cadeirante, que ele fosse homossexual, que ele fosse negro em certa situação, e a gente pegava aquilo desse personagem e somava com outro. Então houve uma intervenção muito grande naquele conteúdo, e de certa maneira uma redução, uma sintetização do espectro de tanta coisa que acontecia lá. Tem tanto sangue comigo, pastor. Vamos, irmão. Dobra o joelho. Vamos. Dobra o joelho. Você quer aceitar Jesus? Vamos. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Vamos, irmão. Você quer aceitar Jesus? Eu fui a primeira vez no Carandiru e um sujeito se encostou em mim e falou assim: quando você vai ao zoológico, tu paga ingresso, né? Eu falei, sim. Ele falou, o que você vai pagar para vir ver as feras aqui? Eu falei, cara, eu não sei fazer nada, bicho, mas eu adoro escrever, e escrever me torna menos idiota. O cara falou assim pra mim, pô, que bom, cara, porque aqui a saudade é gorda, mas a carta é magra. Quando você ouve um cara com um texto assim, você gruda. Eu trabalhei no Carandiru durante 1 ano e meio. Eu escrevi cartas com eles. 2 vezes por semana eu ia das 7 às 4, e de manhã a gente falava de literatura, tinha uma espécie de conversa com quem escrevia, e à tarde eu me sentava com estes e mais alguns para escrever cartas para os detentos. Tinha uns 20 autodidatas fascinantes, inteligências fascinantes, que ao mesmo tempo não sabia que cor era o ônibus lá fora, porque nunca viu mais a rua há 15 anos, sem receber visitas, sem ver a rua. Isso produz isso é um mundo de histórias, cara. Eu acho assim que a gente só fala de prisão por causa do Carandiru, só fala de favela por causa da Cidade de Deus, só fala de polícia de um jeito mais interessante por causa da Tropa de Elite. No Brasil, ainda o cinema, a cultura, mas em especial o cinema, é quem teve o condão de pautar os grandes assuntos brasileiros nos últimos tempos, assim, sabe? Depois, com o fim da ditadura, quem tem pautado a sociedade brasileira nestes assuntos importantes da violência é o cinema. Por esses filmes. Antes desses filmes, era uma discussão restrita.
Bom, sobre esse nosso assunto, sobre São Paulo, periferia, o que a gente andou fazendo sobre a gente mesmo nos últimos anos, eu queria recomendar um livro que se tornou um clássico, que é o Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que conta a experiência dele, Drauzio, médico, dentro do presídio que era o maior presídio da América Latina, que finalmente foi desativado. E, de certa maneira, esse livro faz o relato dessa passagem histórica do Brasil da época da ditadura para este momento que a gente vive hoje, com essa presença, com esse crescimento do crime organizado na cadeia, com a marginalidade, digamos, se organizando fora do âmbito da política, no campo do crime organizado. Eu acho que esse livro é fundamental para um brasileiro que queira saber o que a gente fez da gente mesmo nos últimos anos e como é que isso aconteceu. Como é que uma massa de manobra se transforma numa massa de manobra, como é que, digamos assim, uma massa de manobra política se transforma numa massa de manobra do crime. É um clássico já.